Graça e paz, amados. Mais um dia vamos fazer a live com a palavra em 1 Coríntios, do versículo 1 em diante. Amém? Que Deus abençoe todos. Quem tiver suas Bíblias aí, vocês possam abrir. Amém? Vou aguardar um pouco. Amém? Todos encontraram? Então, amados, a palavra diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 em diante. Eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas como a canais, a meninos em Cristo. Amém? Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois canais, vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura canais, amém? E não andais segundo os homens, porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura, mas não sois canais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crentes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Amém? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Amém? Segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, segundo a graça de Deus que foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarar, porque pelo fogo será descoberto, e fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós, amados. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, amado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Amém? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, amados? Então, essa palavra, né? Eu agora vou passar para a explicação desses versículos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Então, amados, quando diz, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Amém? Então, uma repreensão solene era Canais, porque tinha trocado sua fé na cruz, amém? Por outras coisas, como a meninos em Cristo. Então, amados, bastante irônico, não é? Disse das pessoas que se consideram gigantes espirituais, não é? Que às vezes nem é, né? Com leite vos criei e não com carne, amados. Devido à sua carnalidade, porque ainda nós podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, eram ainda imaturos, aquele povo é imaturos na vida espiritual. Cessou seu crescimento espiritual. Amém? Porque ainda sois carnais. Na versão breve, a carnalidade resulta a colocação da fé, amados, em algo que não é a cruz. Em outras palavras, vamos dizer assim, faz nulo a cruz de Cristo. Amém? Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissersões, não sois porventura carnais. Amém? E não andais segundo os homens. Então, atuavam e falavam, mesmo modo como atuam e falam os homens do mundo. Amém? Em outras palavras, tudo inverso. Amém? Porque dizendo eu sou de Paulo e o outro de Apolo. Então, porventura não sois carnais? É o espírito, amado, sectário, que destroçou a tantas igrejas. Amém? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? A ideia é que estes homens, embora muito usados por Deus, eram somente homens, amados. Eles só eram homens, senão ministros pelos quais crentes, melhor traduzindo, mediante os quais vocês creram. Amém? E conforme o que o Senhor deu a cada um, quaisquer que sejam os dons de cada pregador, amados, tenha, estes vieram do Senhor Jesus. Estes vieram do Senhor Jesus e não resultavam de suas próprias capacidades ou méritos. Amém? Eu plantei, refere-se a Paulo sujeitando-se
a Cristo. Amém? E por si, sendo o fundador da igreja, amados. Apolo regou o fortalecimento da fé das igrejas indecisas. Mas Deus deu crescimento às almas em seu crescimento espiritual. Amém? Por isso, amados, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Então preste atenção, o plantador é o regador. Não são nada em comparação ao Senhor, mas Deus que dá o crescimento. Então, o homem, por sua probabilidade, não pode dar crescimento, não importa quanto ele plante ou regue, falando no espiritual. Entenderam? Ora, o que planta e o que rega são uma coisa. Significa literalmente, no grego, uma coisa. Entenderam? Uma coisa. Mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então, amados, Paulo não disse segundo seu próprio êxito, mas sim trabalho. Entenderam? Deus não chamou para ter êxito, mas sim nos chamou para que sejamos fiéis, amados. Porque nós somos cooperadores de Deus. Veja bem, o campo de Deus, a terra cultiva de Deus. E edifício de Deus significa a vinha. Amém? A vinha. Segundo a graça de Deus que foi dada, pus eu, como sábio arquiteto. Amém? Em essência, Paulo, sobre Cristo, fundou a igreja. O fundamento, Jesus Cristo e ele crucificado. E outro edifica sobre ele. Todos os pregadores que seguiram a partir daquele tempo, até este mesmo momento, e edificaram sobre este fundamento. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Amém? Todos devem pregar a mesma doutrina que Paulo pregou. Em essência, Jesus Cristo e ele crucificado. Amém? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Veja só, amados. Algo que não seja a cruz é outro fundamento e, portanto, inaceitável ao Senhor. Amém? O qual é Jesus Cristo. Quem ele é? A manifestação de Deus na carne. E o que ele fez, a redenção por meio da cruz. Amém? Então, e se alguém sobre este fundamento edificar um edifício de ouro, de prata, hein, amados? De prata, pedras preciosas. Então, Paulo usa símbolos. Os primeiros 3 são materiais que resistiram à prova de fogo, simbólico da palavra de Deus, que é o padrão. Madeira, feno, palha. Então, não resistirá à prova de fogo. Amém? Então, a obra de cada um se manifesta no tribunal de Cristo. Na verdade, o dia a declarar. Amém? O dia a declarar. Então, o tempo do tribunal de Cristo, porque pelo fogo será descoberto o fogo da palavra de Deus, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Fogo no grego é puri, e se refere à habilidade de Cristo, que será
o juiz e que vê tudo o que fazemos. Ele sozinho conhece todas as nossas motivações, todos os motivos nossos. Amém? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, fato que é certo, esse receberá galardão, amados, o qual será eterno, embora não nos diga o que será. Amém? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, a pedra de recompensa, mas não da salvação. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, veja só, amado, na realidade significa que a pessoa é salva, apesar do fogo, embora o fogo da palavra de Deus, sem dúvida alguma, queimará, mas a obras impróprias não tocará nossa salvação, que está em Cristo e a cruz. Amém? Então, não sabeis vós sois o templo de Deus. Onde permanece o Espírito Santo? Hein, amados? O que o Espírito Santo de Deus habita em vós faz do crente nascido de novo sua morada permanente. Amém? Se alguém destruir o templo de Deus, hein, amados? Nossos corpos físicos devem ser um sacrifício vivo, o que significa que permanecemos santos ao fazer sempre a cruz o objeto de nossa fé. Está em Romanos 12:1. Se vocês dão uma olhadinha depois, vocês vão ver. Deus o destruirá ao não desempenhar na ordem prescrita de Deus, a cruz. Deixa ao crente exposto a Satanás, que causará por último a destruição. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, amado, somos santos em virtude de estar em Cristo. Todos nós somos santos. Amém? Todos nós somos santos. Só um momento só que a internet deu uma tá querendo falhar. Tá aqui. Pronto, ele voltou. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, continuando, né? Continuando. Onde foi que eu parei? Pronto. Então, amados, somos santos em virtude de estar em Cristo. Permanecemos santos pela obra do Espírito Santo, que exige, amados, que nossa fé sempre esteja na cruz, a qual tem feito tudo isto possível. Amém? Ninguém se engane a si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. O que é possível ou a demonstração não se daria. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, não tem intenção de denegrir a educação, amados, mas sim para descrever a verdade de que não pode ter um encontro com Deus e seus caminhos por meio da sabedoria deste mundo, quer dizer a educação superior e etc. Amém? Faça louco. Então, quer dizer, permita a pessoa aceitar o Senhor como seu Salvador. E logo ia a palavra de Deus para instruir-se no Senhor. O que o mundo pensa que é uma tolice, né? Para ser sábio,
tem que ver com a sabedoria verdadeira. Amém? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, porque está toda equivocada. Pois está escrito em Jó 5,13. Amém? Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Deus fará com que estas pessoas caiam na armadilha que eles prepararam para outras pessoas. Amém, amados? Então, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, amados. Os sábios mundanos do mundo. Amém? Que são vãos, são nada, eles não são nada, são vazios. Portanto, ninguém se glorie nos homens, amados, mas sim no Senhor. Confie nos homens não, confie no Senhor, porque tudo é vosso. Tudo que Deus dá está disponível a cada um dos crentes. Amém? Sempre que for a vontade de Deus, Deus faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de pessoas. Amém? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja a morte, o presente, seja o futuro. O Senhor governa tudo. Tudo é vosso. Nada nos pode acontecer a menos que o Senhor dirija a ação, amados. Amém? E vós de Cristo fomos contados por um texto da cruz. E Cristo de Deus refere-se ao que Cristo tem feito, amados, para redimir a humanidade mediante a cruz, que era o plano de Deus, como está em 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao versículo 20, do versículo 18 ao 20. Amém? Então, amados, essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração hoje para passar para os amados. Amém? E eu quero agradecer a presença de vocês e agradecer pela atenção e que Deus abençoe cada um de vocês. E eu agradeço a Deus por ter usado minha boca para passar essa palavra para vocês. Amém? Que vocês tenham um bom final de semana, que em breve estarei fazendo outra live para passando a palavra para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa cada um que esteve aí assistindo essa live e quem vai assistir ainda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus.